Pessoal, bom dia, saudações tricolores. Eu estava vendo hoje um vídeo do canal do Lessa, que aliás, na minha opinião, é disparado o melhor canal de cobertura do Fluminense. É um jornalista profissional, sério, também, inclusive, bem-humorado, que faz um conteúdo de excelência. E eu não preciso aqui nem estar recomendando, porque ele mesmo se recomenda, né? E, como eu disse, é disparado o melhor canal de todos. No caso, na cobertura do Fluminense. Nesse vídeo, ele estava falando sobre como, né, o Fluminense, eu não digo recupera, em alguns casos sim, mas transforma jogadores, né? Isso na verdade é histórico. O Fluminense, em muitas vezes, muitas ocasiões, não só fez transformação na vida de jogadores, assim, que às vezes não estavam em bons momentos, e que e com o passar do tempo e a insistência tanto do clube quanto de treinadores e da própria torcida, esses jogadores acabaram evoluindo, né, dentro do clube, se tornando importantíssimos dentro do universo do futebol. Eu tenho até uma história vou dar só um exemplo. Renato Gaúcho, quando veio para o Fluminense como jogador, que aliás, modestamente, eu tive uma certa participação nessa vinda do Renato para o Fluminense. Isso daí é outra história. Tem pessoas aí que sabem como eu participei. Que quando chegou ao Fluminense estava em baixa, a fim de encerrar a carreira, estava decepcionado com o futebol. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes da história, que todo mundo conhece, deu no que deu, né? Acabou se tornando o rei do Rio, gol de barriga, ou seja, sucesso total. E acabou até, né, onde ele iniciou a sua carreira como treinador também, dentro do próprio Fluminense. Então tem esse histórico ali no Fluminense já. Eu vou citar só esse exemplo, mas tem outros vários. De jogadores até que chegaram ao clube em baixa, ou não tão bem, e foram recuperados pelo Fluminense. Aliás, eu falo isso não é de hoje. O Fluminense tem muito disso, de, entre aspas, ressuscitar jogadores. Eu acho que, aliás, eu acredito que tem algo assim, digamos, sobrenatural envolvido nisso. E eu vou dizer aqui uma entrevista do Washington Coração Valente, que tem essa entrevista aí, se pesquisarem vão encontrar. Logo depois que ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense. E aí perguntaram para ele para qual time ele torce, já que ele, né, passou por diversos clubes aí mundo afora. E a declaração do Washington foi a seguinte: cara,
Eu passei por vários clubes, eu me identifiquei com várias torcidas, eu fui feliz mundo afora, mas aqui no Fluminense tem algo inexplicável. Tem alguma mosquinha que morde a gente aqui? E que quando a gente joga pelo Fluminense, a gente se apaixona e acaba virando torcedor do Fluminense. E hoje eu me considero um torcedor do Fluminense. Essas foram as palavras do Washington Coração Valente. E eu acho que isso caracteriza bem, né, o porquê dessa condição, digamos assim, do Fluminense em estar valorizando esses atletas, né? Deve ter algo sobrenatural com isso, e com certeza tem. E o que vamos acrescentar a este raciocínio? Fernando Diniz. Fernando Diniz é um técnico que muitas vezes contestado, né? Muitas vezes criticado. Existem por parte de vários setores aí, né, desconfianças e aquelas afirmações. O Fernando Diniz começa muito bem, depois acaba caindo, não ganha nada. Sempre houve esse assunto, e ao mesmo tempo um grande elogio ao tipo de futebol que ele implanta, digamos assim, né, nos times os quais ele treina. Um futebol bonito de se ver, um futebol de toque de bola, um futebol de aproximação, ou seja, um futebol encantador. Mas como aqui no Brasil tudo se resume a resultado, aí não basta esse futebol bonito. Se não houver conquistas, as quais eles chamam de relevantes, cria-se uma desconfiança no trabalho de um treinador, e nesse caso do Fernando Diniz. E por que eu disse que a possível, tá? Que fique bem claro aqui, possível conquista, e se Deus quiser, assim, poderá virar uma realidade do Fluminense, sendo campeão da Taça Libertadores, será não somente a afirmação do Fernando Diniz como o melhor técnico do futebol brasileiro dos últimos anos, não de todos os tempos, mas dos últimos anos. A afirmação do Fluminense, né? Não digo a afirmação, mas a confirmação do Fluminense como um gigante do futebol mundial, né? Digo isso porque, né, muitas das vezes a gente ouve falar aí, mas o Fluminense não tem uma Libertadores, como se isso fosse o único requisito para se chamar um clube de gigantes, né? Isso é o mundo atual que a gente vive, que foca somente resultados, e principalmente resultado o qual eles acham o mais importante. Se você não tem isso, por mais história que você tenha, por mais tradição que você tenha, você fica colocado ali, né? Não digo em segundo plano, mas num plano um pouco abaixo dos outros que já conseguiram essa conquista.
E vale aqui ressaltar que a história do Fluminense, ela é gigante em todos os sentidos. Para começar, foi o primeiro clube profissional do Brasil. Foi onde começou a história do futebol profissional do Brasil. Ou seja, é a pura tradição, é a origem de tudo. E por falar em origem, é também a origem, o berço da seleção brasileira. O estádio de Laranjeiras foi construído, digamos assim, para dar oportunidade para a seleção brasileira jogar o seu primeiro campeonato internacional, que foi o Sul-Americano, e foi o primeiro título da seleção brasileira, onde Laranjeiras. Tivemos jogadores, Preguinho, o primeiro gol da seleção brasileira, né? Carneiro de Mendonça, o primeiro goleiro da seleção brasileira. Então não vou aprofundar sobre isso. Ou seja, a história do futebol brasileiro, a história da seleção brasileira passa pelo Fluminense. Isso daí deveria ser considerado mais valoroso do que qualquer título que o Fluminense possa conquistar, seja Libertadores, Mundial, seja lá o que for. Essa origem da história do futebol brasileiro deveria ser reverenciada, deveria ser dita e deveria ser colocada como o grande feito do futebol brasileiro, porque a origem de todas as coisas, né, é o que a define. E a origem do futebol brasileiro está no Fluminense. E por que eu disse que será importante, não só para o Fluminense, como para o futebol brasileiro, essa possível conquista? Primeiro, como já falei, pelo Diniz. Ou seja, será a volta e o sucesso do verdadeiro futebol brasileiro, comprovado ali com título, como tanto desejam aí os críticos, né? Nos últimos anos aí vivemos momentos da seleção e do futebol brasileiro, o futebol muito, digamos, à la europeu das antigas. Deixa eu explicar. Eu, como sou mais velho, acompanho futebol desde lá 1970. O que acontece? O futebol brasileiro sempre foi esse futebol clássico, bonito, bem jogado, com craques. E isso fazia diferença no mundo. Enquanto o futebol europeu era aquele futebol duro, pesado, só de disputa física. E aí dávamos aquele show em cima deles. Em determinado momento isso mudou. Os europeus, precisando dessa classe, dessa categoria do futebol brasileiro, começou a importar os craques aqui formados. No princípio eram jogadores que já estavam mais para final de carreira, mas consagrados. Por que eles fizeram isso? Vocês acham que foi à toa? Não. Foi para aprender a jogar como os brasileiros. E eles conseguiram. Né? Ao longo desses últimos anos, o futebol europeu veio se abrasileirando e o futebol brasileiro, ao invés de se manter na sua linha, como sempre foi, começou a se
transformar no futebol europeu. Futebol pesado, só físico. E houve uma inversão de valores aí. E o que aconteceu? Hoje em dia, o futebol europeu passou a ser aquele futebol brasileiro, com categoria, com toque de bola, com aproximação. E o futebol brasileiro passou a ser aquele futebol europeu antigo, de só jogo disputado, jogo pesado, jogo físico. E o resultado disso, eles passaram a ganhar tudo. Então, por que eu digo que uma vitória do Fluminense nessa Libertadores, com esse futebol apresentado pelo Diniz, com essa retomada do verdadeiro futebol brasileiro, de aproximação, de toque de bola, de futebol bonito, qual o resultado que poderá vir disso? Uma retomada do futebol brasileiro, aquele o qual tínhamos lá atrás e que poderemos estar recomeçando a utilizar. E a partir do momento que esse resgate do futebol brasileiro pelo Fernando Diniz der certo, com conquistas importantes como essa da Libertadores, o futebol brasileiro virá novamente a ser protagonista no mundo, disputar mundiais, ganhar títulos, jogando bola, não praticando atletismo, que é isso que o futebol brasileiro tem feito nos últimos anos aí, né? Em vez daquela arte do futebol que tínhamos, passamos a disputar atletismo, ou seja, jogo físico. Então é esse o raciocínio que eu tenho. O sucesso do Fernando Diniz e a maneira a qual ele está resgatando o futebol brasileiro, caso, e se Deus quiser, vai acontecer, caso haja esse sucesso, essa conquista da glória eterna, vai ser um marco, vai ser um divisor de águas entre a retomada e o reinício do futebol brasileiro clássico, bonito, bem jogado, de toque de bola. E com certeza os resultados voltarão a acontecer e conquistas voltarão, né, a serem possíveis. E melhor, nos encantando. Quanto a ser importante para o futebol brasileiro, eu vou entrar também na questão administrativa. Olha, gente, eu não votei no Mário Bittencourt, não votei. Não que eu tivesse algo contra ele, não, mas eu acreditava em outros projetos dentro do clube, que depois acabei me decepcionando e vendo que eram projetos pessoais, não eram projetos para o clube, eram projetos de poder dentro do clube, e aí eu me enganei, admito isso. Porém, Mário Bittencourt, embora haja muitas críticas aí, e essas críticas normalmente partem por questões políticas dentro do clube, vem recuperando o clube, vem recuperando o respeito que o Fluminense merece perante ao contexto do futebol. Vem formando times competitivos, qualificados, sem ter esse orçamento dos grandes gigantes aí do futebol. Ou seja, vem recuperando o clube e vem colocando o clube num nível
aonde ele merece, ou seja, disputando dentro de campo, que fique bem claro, de igual para igual com qualquer clube do futebol brasileiro. E também por isso, por essa questão administrativa, é importante para o futebol brasileiro essa possível conquista do Fluminense. Resumindo, tecnicamente com Fernando Diniz, administrativamente com essa diretoria, e mostrar para todo mundo que é assim como se fazia um futebol competitivo, bonito, bem jogado, campeão, com qualidade técnica do verdadeiro futebol brasileiro e com um orçamento menor. Isso para o futebol brasileiro é essencial. É isso aí, era o que eu queria dizer. Vamos agora pensar e pedir a Deus que possa vir essa conquista por todos os motivos que eu citei aí no vídeo. Vitória Fluminense, saudações tricolores e até breve.